Imagine um esquema tão complexo, tão bem arquitetado, que a própria Polícia Federal precisou parar, respirar fundo e admitir: isso aqui é o mais sofisticado esquema de corrupção que já investigamos. Pois é exatamente isso que está acontecendo agora nos bastidores do Superior Tribunal de Justiça. A venda de sentenças, que antes parecia um rumor distante, agora se revela como um emaranhado criminoso envolvendo ministros, advogados, lobistas e empresários poderosos. A investigação está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria de Cristiano Zanin, e já provocou desconforto dentro do STJ. Nomes como Paulo Moura Ribeiro, Isabel Galotti, Og Fernandes e Nancy Andrighi surgem no meio das apurações. Enquanto o país assiste, perplexo, à teia de influência e dinheiro sujo que pode estar decidindo o destino de milhares de brasileiros sem que ninguém soubesse. A história começa com o nome de Andresson de Oliveira Gonçalves, lobista, influente e articulado. Ele não apenas intermediava decisões judiciais como, segundo a PF, era o cérebro do esquema. E ao lado dele, a esposa Miriam Ribeiro Rodrigues, advogada, com papel igualmente estratégico. Ambos agora estão sob custódia, ele numa penitenciária federal, ela em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Mas não se trata de uma atuação isolada. A PF detectou uma rede muito mais profunda. Movimentações financeiras suspeitas, uso de contas de passagem, empresas fantasmas e até o envolvimento de ex-servidores do STJ e desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. A coisa é tão grande que as decisões judiciais eram negociadas como se fossem produtos, com preços definidos e repasses cuidadosamente lavados por meio de laranjas, como o caso do motorista João Batista Silva, que recebeu mais de 2,6 milhões de reais enquanto declarava necessidade de auxílio emergencial. O delegado federal Marco Bontempo, diante da gravidade dos fatos já descobertos, solicitou a prorrogação de todas as medidas cautelares. E com razão. As buscas e apreensões realizadas anteriormente já haviam revelado indícios sólidos de uma operação criminosa complexa. Agora, novas diligências prometem trazer à tona nomes e detalhes ainda mais comprometedores. O STF já havia concedido uma prorrogação anterior e agora Zanin acatou novo pedido da PF, estendendo por mais 60 dias as investigações. Paralelamente, a defesa de Andresson tenta transferi-lo para a prisão domiciliar. Mas até o momento, o placar no plenário virtual do Supremo é claro. 3 ministros já votaram contra a mudança, incluindo Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O argumento? Andresson não é apenas um intermediário, ele é peça-chave, com posição de comando no esquema que ameaça implodir a confiança no judiciário brasileiro. Esse caso escancara uma realidade perturbadora. A possibilidade de que decisões judiciais, que deveriam ser pautadas pela lei e pela justiça, estejam sendo vendidas como mercadorias de luxo. E o que mais assusta é a estrutura meticulosa por trás disso. Não estamos falando de 1 ou 2 desvios isolados. O que se desenha aqui é uma engrenagem robusta, com braços no agronegócio, em escritórios de advocacia, no mercado financeiro e principalmente dentro do próprio judiciário. A venda de sentenças, que antes parecia algo impossível em uma corte superior, agora se revela não só como uma possibilidade, mas como uma prática sistêmica, abastecida por milhões de reais que circulam à margem da lei, sob o manto da impunidade e do silêncio. E a grande pergunta que fica é: até onde isso vai? Quantas decisões judiciais já foram compradas? E quem mais ainda será exposto à medida que as investigações avançarem? Quando a Polícia Federal classifica uma investigação como o esquema de corrupção mais sofisticado e complexo já identificado no judiciário, não se trata apenas de retórica. É o reconhecimento de que estamos diante de uma organização criminosa que soube se infiltrar nos bastidores mais protegidos da justiça brasileira. Esse esquema não operava com amadorismo. Utilizava-se de engenharia financeira, uso estratégico de laranjas, blindagem jurídica e até mesmo acesso privilegiado aos gabinetes de magistrados. Não é coincidência que as decisões investigadas beneficiavam grandes empresários do agronegócio, muitos deles envolvidos em disputas bilionárias. O lobby não era feito apenas nos corredores do poder, ele acontecia dentro dos próprios tribunais. Com minutas de decisões judiciais,
sendo antecipadamente compartilhadas entre advogados e intermediários, tudo em troca de vultuosas quantias em dinheiro. A engrenagem desse esquema foi revelada graças ao cruzamento de dados bancários, depoimentos sob delação premiada e rastreamento de movimentações suspeitas. Anderson Gonçalves, por exemplo, movimentou milhões através de terceiros com histórico de baixa renda, como o motorista João Batista, que jamais poderia justificar os mais de 2.600.000 reais recebidos. Esse padrão se repetia em outras pontas da operação. Contas em nome de pequenas empresas com sede em endereços fictícios, escritórios que serviam como fachada para repasses e contratos jurídicos simulados apenas para dar aparência de legalidade. A esposa de Anderson, Miriam, exercia um papel estratégico, usando seu registro na OAB para blindar comunicações sob sigilo profissional e facilitar o trânsito de informações sensíveis. Tudo isso aponta para uma organização com planejamento e divisão de tarefas, como em um verdadeiro cartel. Mais grave ainda é o alcance institucional do caso. A menção direta é o nome de ministros do STJ, como Paulo Moura Ribeiro, e a investigação sobre os gabinetes de Isabel Galotti, Og Fernandes e Nancy Andrighi colocam o tribunal sob uma pressão inédita. Mesmo que esses ministros ainda não tenham sido formalmente acusados, o simples fato de estarem sendo investigados por participação, omissão ou negligência já é suficiente para abalar a credibilidade da corte. Isso provoca uma crise silenciosa, mas devastadora. Decisões tomadas por esses magistrados começam a ser questionadas em outros processos, advogados passam a contestar julgamentos anteriores e a opinião pública começa a desconfiar da integridade das decisões do tribunal. A confiança, que já era frágil, se transforma em suspeita. E suspeita no judiciário é uma ferida que, uma vez aberta, custa muito a cicatrizar. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Dentro do Supremo Tribunal Federal, a condução firme do ministro Cristiano Zanin tem sido observada com atenção. Ao negar o pedido de prisão domiciliar para Anderson e reiterar que há provas da sua atuação como chefe da organização, Zanin envia um recado direto. Esse caso não será abafado. Ao lado dele, os votos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino reforçam a linha dura contra qualquer tentativa de suavizar as medidas. A prorrogação por mais 60 dias, solicitada pelo delegado Marco Bontempo, é estratégica. Ela permite aprofundar a análise das provas, mas também abre caminho para novas operações, possivelmente com novas prisões, que podem escancarar de vez os bastidores desse escândalo. O cerco está se fechando, e os próximos passos da investigação prometem revelar o que há de mais podre em um sistema que deveria ser o pilar da justiça no Brasil. O que esse escândalo revela vai muito além da corrupção individual. Ele expõe um problema sistêmico, a captura de instituições por interesses privados. Quando decisões judiciais passam a ser tratadas como ativos negociáveis com valores, prazos e garantias, o próprio Estado de Direito entra em colapso. A função de um tribunal superior, como o STJ, é justamente unificar a interpretação da lei no país, garantir segurança jurídica e proteger direitos. Mas se as decisões estão sendo vendidas, o efeito em cadeia é devastador. Empresas que não conseguem pagar pelo acesso privilegiado são esmagadas em disputas judiciais, cidadãos comuns perdem causas que poderiam ter vencido, e grupos econômicos que operam dentro da legalidade acabam desestimulados a permanecer no país. O mercado passa a ser orientado não pela lei, mas pela corrupção. E isso tem reflexos diretos no ambiente de negócios, na confiança do investidor, no funcionamento das instituições democráticas. Nos bastidores do poder, esse caso já provoca movimentos discretos, mas intensos. Políticos ligados ao setor do agronegócio, tradicionalmente influentes em Brasília, começaram a se articular para tentar frear o avanço da investigação. A pressão sobre parlamentares para que convoquem audiências públicas, tentem alterar leis que permitam o endurecimento das delações premiadas ou imponham restrições a investigações em tribunais superiores.
Também existe uma movimentação dentro do judiciário para blindar figuras-chave do STJ. Isso revela um medo real, o de que esse caso atinja um ponto sem volta, com ministros sendo formalmente denunciados e eventualmente afastados. Se isso acontecer, abre-se um precedente inédito na história recente do Brasil, o afastamento de membros de uma das mais altas cortes do país por envolvimento direto em esquema de corrupção. E há outro ponto central, a reputação internacional do Brasil. Em tempos de globalização, escândalos judiciais como esse não ficam restritos ao noticiário nacional. Agências internacionais de avaliação de risco, fundos de investimento e organismos multilaterais observam com atenção o que ocorre nos tribunais superiores. Quando descobrem que decisões judiciais podem ser compradas, a reação é imediata: retração de investimentos, elevação do risco país, perda de credibilidade jurídica. Não é apenas um problema moral, é um problema econômico. A insegurança jurídica afasta capital, reduz competitividade e fragiliza ainda mais a imagem do Brasil como uma democracia funcional. Se ministros do STJ estão envolvidos em corrupção sistêmica, o sinal que se emite é o de que nem o topo da pirâmide institucional é confiável. Por trás de toda essa estrutura de corrupção, o que há é a banalização do poder. A ideia de que tudo, inclusive a justiça, tem um preço. E isso atinge em cheio o imaginário coletivo brasileiro. A população, já acostumada a escândalos políticos, agora se vê diante da possibilidade de que sentenças que deveriam proteger o cidadão, defender os direitos fundamentais e punir os corruptos tenham sido comercializadas. O impacto simbólico disso é enorme. Instituições que deveriam ser a última esperança diante da injustiça, agora aparecem como parte do problema. Isso mina qualquer tentativa de reconstrução da confiança pública. E quando a confiança nas instituições some, o que surge no lugar é o caos. Teorias da conspiração, radicalismo, descrença na democracia. O Brasil está mais uma vez diante de uma encruzilhada. E tudo depende da coragem de quem investiga, da transparência de quem julga e da vigilância de quem informa. Se esse esquema for abafado, será mais uma derrota silenciosa da justiça, mas, se for desmantelado com firmeza, pode representar o início de uma nova era no combate à corrupção institucional. O avanço desse escândalo atinge em cheio o epicentro do poder institucional do Brasil, e seus reflexos já começam a ser sentidos nas decisões do Supremo Tribunal Federal e nas articulações dentro do Congresso Nacional. No STF, cada decisão envolvendo corrupção, delações premiadas, foro privilegiado ou controle de constitucionalidade passa agora a ser observada com desconfiança pela opinião pública e com tensão pelos próprios ministros. A revelação de um esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça coloca o Supremo Tribunal Federal em uma posição delicada. Ele precisa não apenas garantir a lisura da investigação, mas também resgatar a confiança na justiça como um todo. Por isso, ministros como Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino têm adotado uma postura firme, demonstrando que não haverá complacência com estruturas criminosas dentro do judiciário. Essa linha dura, porém, pode gerar atritos internos, principalmente entre ministros mais antigos que temem o desgaste da imagem institucional e pressionam por discrição e contenção. Dentro do Congresso Nacional, o impacto também é profundo e perigoso. Deputados e senadores começaram a movimentar peças em duas direções. A primeira, mais silenciosa, busca blindar o judiciário de investigações futuras. Há propostas sendo discutidas nos bastidores para limitar o alcance de investigações sobre ministros dos tribunais superiores, restringir a atuação da Polícia Federal e até criar barreiras para o avanço de delações premiadas que envolvam membros do judiciário. Isso mostra que o Congresso, longe de ser apenas um espectador, está preocupado com a possibilidade de que o escândalo se espalhe e atinja figuras políticas com relações estreitas com ministros ou empresários beneficiados por decisões judiciais. A segunda movimentação é mais populista. Parlamentares que enxergam no desgaste do judiciário uma oportunidade política têm usado o caso para atacar o STF e o STJ, alimentando discursos de ruptura institucional e deslegitimação das cortes, algo que pode ser explorado nas eleições municipais e, mais adiante, na corrida presidencial.
As consequências jurídicas do caso também começam a moldar a jurisprudência do Supremo. Decisões que envolvem o combate à lavagem de dinheiro, a legalidade de interceptações telefônicas e o alcance de medidas cautelares em investigações contra autoridades ganham uma nova camada de complexidade. Ministros agora sabem que qualquer voto que possa ser interpretado como leniente ou protetor de figuras poderosas pode gerar reação negativa imediata, tanto da mídia quanto da sociedade civil. Isso tende a tornar o Supremo Tribunal Federal mais rígido em matérias relacionadas ao combate à corrupção. Mas há um risco: a judicialização do escândalo pode politizar ainda mais o tribunal, empurrando seus integrantes para lados ideológicos que pouco têm a ver com o mérito jurídico das questões. Decisões técnicas podem acabar sendo lidas como decisões políticas, e isso, em um ambiente já polarizado, é combustível para narrativas que colocam a própria democracia em xeque. A tensão também recai sobre os órgãos de controle. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, será pressionado a agir com mais vigor diante das suspeitas envolvendo ministros e desembargadores. A pressão por investigações administrativas, pedidos de afastamento e abertura de processos disciplinares deve crescer nos próximos meses. E, paralelamente, o Ministério Público Federal terá que se posicionar de forma clara, sem hesitação, para manter sua credibilidade diante de uma opinião pública que exige punições exemplares. Qualquer tentativa de omissão será rapidamente explorada por opositores e pode levar a questionamentos sobre a independência do órgão. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, pode se tornar peça central no desfecho do caso, tanto pelo poder de oferecer denúncias, quanto pela capacidade de propor acordos de colaboração que revelem os detalhes mais obscuros da operação. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.